Olá, está começando o Momento Espírita. A certeza da reencarnação não é unanimidade, mas muitas pessoas sentem que situações, lugares e pessoas lhes são familiares de forma negativa ou positiva. Para nos explicar o impacto das memórias de vidas passadas em nosso cotidiano, está aqui conosco a terapeuta transpessoal Neuza Zapponi de Mello. Neuza, seja bem-vinda ao momento. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, para abrir nossa entrevista, para que as pessoas entendam o tema, a doutrina espírita afirma que é uma bênção não lembrar de outras vidas, de outras encarnações. Qual é a vantagem e a desvantagem, na sua opinião? Bom, a vantagem é que o nosso cérebro faz uma espécie de redução das tensões das memórias integrais que nós temos de outras vidas. Então, a vantagem é que, se nós lembrássemos todos os acontecimentos, todas as circunstâncias, muitas vezes muito dramáticas que aconteceram em outras vidas, nós poderíamos não ter condições de encarar aquela situação ou pessoa com as quais nós tivemos conflitos muito grandes e que estamos nessa encarnação em outro tipo de relacionamento com elas. Então, a grande vantagem é reduzir a tensão que é feita, redução essa que é feita pelo nosso cérebro, reduzir as tensões e os impactos de emoções que impediriam que nós reformulássemos o caminho que nós pretendemos reformular. A desvantagem, você perguntou também desvantagens. Desvantagem, na sua opinião. Desvantagens. Desvantagens, não existem muitas. Né? Muitas vezes nós temos muitas curiosidades a respeito do que aconteceu em outras encarnações, mas o mecanismo de recordações, ele é regulado pela sabedoria do campo da pessoa. Aquilo que na doutrina espírita é chamado o mapa das provas ou das experiências úteis para a encarnação. Então, nós lembramos aquilo na medida que é necessário. Mas existem pessoas que lembram com riqueza de detalhes, traços de uma ou de outras encarnações. Por que essas pessoas têm esse acesso? Então, nós podemos pensar em pelo menos duas razões pelas quais o acesso é vivo. Uma delas são pessoas que vêm com uma missão de utilizar aquelas qualidades, aquelas experiências. Então, elas têm uma memória viva, como alguns casos bem atuais, né, de crianças, principalmente nesse estágio do planeta. Muitas crianças estão se lembrando vivamente de suas qualidades, né? Tem sido chamadas crianças índigo, outros casos muito expressivos no momento. Então, essas pessoas, elas precisam se lembrar. Uma outra circunstância é que elas se lembram por terem desenvolvido alguma possibilidade de lembrança já, né? Elas já possuem e elas conseguem lidar com essa questão de maneira, vamos dizer assim, adequada. Uhum. Mas outras pessoas se lembram porque o trauma está muito na superfície do seu subconsciente. Então, elas se lembram porque aquela questão, vamos dizer, é um tema fundamental da sua encarnação. Então, se elas não resolverem essa questão, elas não estarão cumprindo seu trabalho. Mas nós temos alguma intuição do que fomos, dadas as inclinações dessa vida, como afirmam os espíritos? É possível a gente entender a nossa trajetória através das reencarnações por meio das nossas inclinações? Uhum. Há algumas entidades
de luz nos dizem o que para a gente conhecer o passado, basta olhar o que estamos fazendo, sentindo, vivendo nesse momento. Isso é verdadeiro, né? As nossas inclinações denotam aquelas tendências. As más inclinações e as boas inclinações, né? Vamos deixar claro isso. Elas denotam, né, duas coisas aí. As qualidades que fluem, são essas que você falou que são as boas, né? As nossas qualidades que fluem, a nossa vocação, aquilo que a gente naturalmente, é natural em nós, por exemplo, certas pessoas são naturalmente voltadas ao cuidado do outro. Então, isso denota que é alguém que já desenvolveu essa aptidão, né? Outras são naturalmente bondosas, né? Não precisa ter nenhuma convicção religiosa, esse é um aspecto simplesmente humano. E outras pessoas têm aquelas, vamos dizer, aquelas situações que seriam bloqueios, né? Então, ela deseja muito algo, mas não consegue realizar. Sentem grandes aflições em determinadas situações. Sentem até fobias, né? Tudo isso é indicativo, né? Nesse setor do bloqueio, estabelece-se como que um padrão que ele é circular e fechado. Então, é aquela coisa que diz, a pessoa está sempre fazendo algo, repetindo movimentações em sua vida e que parece que chegam sempre a um estágio que é um beco sem saída. E ela diz... É o que se diz na psicologia, repetir os mesmos erros, isso, as mesmas escolhas. Isso, dá aquela sensação assim, eu já vivi isso, eu já sei, né? Eu já vi esse filme. Que é o que diz. É o que diz o senso comum, né? Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme, né? Então, há aquela repetição de movimentações, de ações, de sentimentos. E o que acontece é que a pessoa, às vezes, deixa um tipo de situação, por exemplo, um encontro, um casamento, uma relação conflituosa, né? E ela deixa com aquela pessoa e atrai logo em seguida algo muito semelhante. A gente fala brincando que ela só troca de CPF. Mas a historinha, o filminho... Ela atrai os mesmos componentes energéticos, né? Ou seja, ela atrai um outro parceiro que vai ter a mesma... Claro, é um outro indivíduo, mas vai ter a mesma... Isso seria uma prova de que essa pessoa não venceu o aprendizado que ela tinha para fazer? Exatamente. Porque nessas memórias que nós trazemos codificadas as memórias que são vibratórias, né? Elas são informações energéticas e nós vamos atrair aqueles encontros, aquelas situações que são necessárias para que a gente... Afins energeticamente. Isso. E para que a gente viva aquela experiência que nós estamos repetindo nesse caso, para transmutar. Precisa pensar, o mecanismo das memórias nunca é para que a gente repita da mesma forma como na encarnação passada. Não, né? O objetivo é sempre uma transmutação, mas a gente pode não conseguir. Bom, onde essas memórias ficam gravadas? Então, quando nós morremos, né? Quando nós desencarnamos, essas memórias, esse processo já está bem descrito na literatura. O que acontece é como essas memórias que na nossa encarnação estão no corpo... Deixa eu agregar uma informação para essas memórias. As emoções, quando nós sofremos as emoções, algumas delas ficam muito impregnadas fisicamente sobre nós. Algumas não tanto, mas outras sim, né? A gente
para de respirar, Isso. né? E outras coisas. Então, a pergunta que eu te faço é, vão para as outras encarnações, aliás, onde ficam gravadas para as outras encarnações esses dois componentes? A memória emocional, né? Mental, emocional, e essa memória física. Como é que ela se transporta para outra encarnação? Então, naquele momento da morte, né, onde vai haver o abandono das células, né, da estrutura carnal, né, da estrutura física, há um transporte em termos de informação energética. Que Tanto faz para as sensações físicas quanto para as emoções. Isso, vai para o perispírito, né, o corpo semimaterial, ou chamado corpo astral. Né? Então, o perispírito, que ele recebe todas as informações daquela existência. E essas informações vão fazer parte do acervo, que seria uma grande armazenagem da memória maior, que seria como se tivesse gavetinhas com as informações de cada existência. 1, 2, 3. Isso. As memórias traumáticas que você colocou, não é, que impactaram o corpo, são essas aqui. Numa nova encarnação, elas voltam num processo de condensação do perispírito novamente, e elas vêm e elas se transmitem geneticamente, fisicamente, emocionalmente e mentalmente naquela nova existência, numa nova forma. E elas estão, nesse caso, gravadas também no corpo, né? E não existe uma separação, né? É um todo. Neuza, quando a gente se prepara para uma reencarnação, a gente tem um cardápio de coisas a serem trabalhadas muito grandes. Imperfeições, virtudes, memórias traumáticas de outra reencarnação, aprendizados, enfim. É um menu muito grande de coisas a serem distribuídas numa reencarnação. Como esse processo é selecionado? O que vai para o fundo do nosso baú, para a gente não lembrar mesmo? E o que fica um pouco mais à superfície, ou no nosso consciente, ou no nosso subconsciente, para outra encarnação? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Voltamos com o Momento Espírita em breves instantes. Nós estamos conversando com a terapeuta transpessoal Neuza Zapone de Mello sobre a influência das memórias de vidas passadas em nosso dia a dia. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com a terapeuta transpessoal Neuza Zapone de Mello sobre a influência das memórias de vidas passadas em nosso dia a dia. Neuza, no bloco anterior eu te perguntei como é preparada uma reencarnação diante de tudo que a gente já viveu nas outras encarnações e que a gente precisa avançar. Né? Imperfeições que precisam ser superadas, virtudes que precisam ser ampliadas, memórias traumáticas que precisam ser superadas. Como isso acontece? Bom, esse plano encarnatório existe sempre. Ele, às vezes, dependendo das circunstâncias, ele não é feito pela própria pessoa que vai reencarnar, quando ela não tem essas condições, né? O próprio espírito, que está numa condição de não decisão. Então, o que é colocado na encarnação dele é aquilo que é emergencial.
Vamos supor que ele precisa tratar de algum bloqueio, de um trauma muito sério, até físico, vamos supor, uma situação até de suicídio ou de algum... homicídio, algo que bloqueou a possibilidade da pessoa ser funcional até nessa decisão lá na espiritualidade. Então, é decidido por ele. Então, nesse caso, aquilo que é selecionado para que componha o seu campo encarnatório é aquilo que é esse trauma, né? Que às vezes é físico, às vezes é alguma questão emocional, por exemplo, algo que levou a pessoa na encarnação anterior à loucura, ela se alienou totalmente. Então, ela prossegue dessa forma, ou ela enlouqueceu com as suas emoções, por exemplo, um ódio muito intenso, está acoplada a outra pessoa e precisa ser encaminhada à encarnação. Então, essa seleção, ela se dá naturalmente por aquelas energias, aquelas vibrações mais intensas, sejam emocionais, físicas, deformações no campo perispiritual e ela é encaminhada. Mas pode haver uma seleção, Neuza, de modo que uma experiência traumática seja deixada para uma outra encarnação? Ah, sim. E aí entra na questão do não emergencial, né? O segundo bloco de possibilidades, por exemplo. A pessoa está em condições de decidir. Quando eu digo pessoa, é a pessoa desencarnada. O espírito. O espírito, porque no perispírito é também uma pessoa desencarnada, sim, sim. Né? Então, essa pessoa desencarnada, esse espírito, está em possibilidades de escolher. Então, é escolhido aquilo que é chamado plano das programações mais úteis e que dizem sempre respeito a o que é melhor para o plano evolucionário daquela pessoa. A chave seria essa? É a evolução, é o que é mais útil para que ela avance. Pode ser que ela ainda não tenha condições de se reencontrar com um desafeto, por exemplo, nessa vida. Que ela precise de de um fortalecimento. Isso aconteceu com Ivone A. Pereira, né? Que naquela trilogia em que é autobiográfica, né, que começa nas voragens do pecado, depois vai para o Cavaleiro de Nomieres e em seguida vai para o drama de Bretanha, a jovem que ficou traumatizada com o assassinato de sua família na noite de São Bartolomeu, que depois a gente fica sabendo que era aquela encarnação da médium Ivone do Amaral Pereira, ela precisou de algumas encarnações separada do seu, né, do seu afeto-desafeto naquela vida para poder conseguir até mesmo reencontrá-lo, né? Então, houve alguns momentos em que... Então, isso é possível, que você falou. Quer dizer, escolhe-se aquilo que vai ser mais útil para a evolução do espírito. E como é que a gente percebe que as nossas memórias passadas estão interferindo negativamente, né? Porque positivamente é ótimo, negativamente. E o que se pode fazer para transpor esse impacto negativo? Então, quando existem situações que você já tem consciência que seria bom mudar, seria situações em que você como que não tem explicação do porquê você repete aquelas ações, né? Então, essas situações são situações de bloqueio que podem ser solucionadas ou com uma terapia
do presente, ou em alguns casos seria necessário trabalhar numa regressão de memória. E como é que a gente sabe que é melhor só a terapia do presente ou incluir a regressão? Uhum. Vamos dizer assim, o indicador é que a gente sempre deve partir do presente, né? Então, a pessoa... O que importa é o que está acontecendo agora. Exatamente. As nossas relações no Isso. presente, Uhum. a dificuldade, né? Isso, não esquecendo que o esquecimento do passado é algo embutido na benevolência e na sabedoria e na perfeição divina, né? Para as nossas questões. A questão da possibilidade de lembrança do passado através de uma técnica terapêutica é utilizada pela espiritualidade também, né? Até com as pessoas encarnadas, né? Há vários exemplos no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, né? Psicografia Espírito, do Chico Xavier, né? Isso. Há várias regressões efetuadas com as pessoas em seu momento de sono, né? Elas estão adormecidas, os encarnados, mas surgiu um impasse quando se encontraram antigas aversões, lembranças intuitivas, mas não factuais, né? Não era lembrança total, acontecem e está impedindo a evolução desse grupo. Então, a espiritualidade pega o corpo astral, né, a pessoa desdobrada no seu sono e fazem com que essas pessoas se lembrem de quem foram, e elas, ao retornar ao seu corpo, não se lembram totalmente, claro. Eles fazem também um processo de esquecimento, mas os efeitos de ter se lembrado... Digamos que tudo é tratado no subconsciente. Isso. E os efeitos de ter se lembrado de que, eu também, esse que eu tenho aversão, mas naquela outra vida eu fiz isso e aquilo para ele, então é uma história mais longa do que os acontecimentos presentes, abre o campo para que se solucione a questão. Não é? Então, essa é uma forma de regressão. E essa é uma forma de regressão que nós podemos utilizar nesses casos, né? Solicitando aos nossos mentores espirituais, aqueles que nos acompanham e que estão interessados em nos ajudar na nossa evolução, que solucionem essa questão que nós não conseguimos compreender. Por exemplo, por que eu estou dentro de uma relação, mas sinto essas emoções que eu não sei explicar, né? Por que alguém que quer viver bem comigo, eu sinto uma aversão, né? Às vezes questões sérias de pais e filhos, né? Em que trazem conflitos muito grandes. Então, essa é uma forma, você pedir um auxílio nesse sentido. Uma outra forma seria quando apresentam-se certas evidências de traumas muito profundos, como fobias, fobias inexplicáveis, situações que no nosso presente, elas não encontram elementos. Por exemplo, uma pessoa muito bem sucedida, eu estou me lembrando de um caso de uma pessoa real, né, que ela apresentou desde muito cedo uma artrite incapacitadora, um medo da vida extraordinário, um congelamento mesmo que não a deixava nem mesmo sair de casa, jovenzinha, desde os 12 anos, ela chegou a mim com 19 anos. Então, é uma situação que está disfuncional, mas essa menina possuía inteligência perfeita, pais extremamente carinhosos, uma situação privilegiada financeiramente, então nada explica na vida atual, nenhum trauma, nenhuma situação para que ela fosse tão insegura,
tão apavorada mesmo com a sua vida. São casos que desde a infância aparecem, né? Então, nesses casos, uma regressão de memória terapêutica por um terapeuta que saiba fazer terapia de regressão, não somente regredir para ver o que foi, fazer a terapia, aí é indicado. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Nossa última pergunta, Neuza. Como é esse processo de terapia das vidas passadas? Isso. Como acontece? Então, esse é um assunto muito delicado que é preciso que haja muita ponderação. Nunca se deve fazer uma regressão de memória com um profissional que não esteja capacitado. Nunca por curiosidade, porque muitos conhecimentos são esquecidos porque devem ficar esquecidos. A terapia deve ser feita sempre no presente, com as questões presentes, mas nesses casos, o que se faz? Acessa-se o registro do subconsciente da pessoa, que nesses casos não precisa uma invasão para que ela lembre. Não são métodos invasivos, né? Como uso de certos recursos que abrem o psiquismo da pessoa, como drogas, chás, nada disso. Essas questões que são para serem tratadas em terapia de regressão, elas estão afloradas, elas estão ali. Então, por um método apropriado, o que se faz? Leva-se a pessoa a relembrar acontecimentos, porque as nossas memórias cotidianas não lembram os fatos. Não são os fatos que ficaram, que estão claros. Então, leva-se a pessoa a reviver a situação que ocasionou esse bloqueio. Então, ela faz uma catarse daquele personagem. É como se a gente abrisse a gaveta, né, daquela existência anterior, para fazer a psicoterapia daquele personagem. Então, tratar por exemplo, a pessoa pode ter morrido com uma conclusão, um mental, assim, não vale a pena viver, eu fiz tudo, mas nada dá certo daquilo que eu faço. Ela pode desencarnar pensando assim, eu sou um completo fracasso, eu mereço as penas eternas do inferno. Geralmente, na hora de uma morte traumática ou uma vida que acumulou certos traumas, há uma gravação de uma crença, que é um enunciado mental, né? Um enunciado. A gente procura o enunciado e a emoção que esse enunciado traz. Quando a pessoa acessa, então a gente trabalha psicoterapeuticamente com aquela questão, como eu trabalharia com você no presente. Só que com a pessoa na situação anterior, naquele personagem. E é consciente, né? Ou seja, a personagem atual continua presente, né? Ela tem a capacidade até de interromper, se quiser, mas ela ela dá permissão para que surja esse outro personagem. Esse outro cenário, esse outro script. Tudo. E a situação traumática. E o que vem, geralmente, são os pontos, não vem detalhes do cotidiano, né? Acordei, escovei os dentes, fiz isso, fiz aquilo. Vem a cena, o impacto. A cena, o cenário e as emoções, o trauma, os pensamentos que são recorrentes. Geralmente, você parte dessas emoções inexplicadas da pessoa no presente e de frases que ela repete todos os dias no presente, mas que são convicções daquele outro personagem.
Então, você muda nesse sentido, você muda o passado. Ah, que ótimo. Né? Neuza, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.